Bom dia, pastor Caio Fábio. Aqui quem fala é o Fabiano, da cidade de Santana do Jacaré, bem no interior de Minas Gerais. Sou evangélico e por volta de 2012 eu encontrei o calvinismo com muita dificuldade de acesso, uma cidade muito pequena. Lendo alguns livros calvinistas, por cerca de 4 anos fiquei preso sobre esses dois sistemas, o arminiano e o calvinismo. Até que em 2016 pude lhe encontrar pela internet e tudo se esclareceu. Né? Tenho aprendido com o Senhor a cada dia mais, né? E aprendi sobre Jesus como servo hermenêutico. Tenho adquirido alguns livros do Senhor e só quero lhe agradecer por tudo. Mas é para lhe agradecer esse vídeo. Gostaria que o senhor indicasse, já que o senhor diz muito nos vídeos do Senhor, que para a gente entender algumas passagens é muito importante o contexto histórico e cultural. Gostaria que o senhor indicasse algum livro de algum autor sobre contexto histórico e cultural, ou se o senhor tem, né, algum livro do senhor mesmo sobre contexto histórico e cultural. Muito obrigado, um grande abraço. Fabiano, meu querido, um grande beijo para você, para o povo todo lindo de Minas Gerais, queridos. Não, eu não tenho um livro que eu tenha escrito especificamente sobre contexto histórico e nem tenho um único livro que eu possa recomendar a você sobre o contexto histórico. Enquanto você estava falando, eu até olhei daqui e vi um livro que, no meio de muitos e muitos livros que eu respeito sobre o contexto histórico, tem esse aqui, A Poesia e o Camponês. É um livro sobre o contexto histórico do Kenneth Bailey. Muito, muito bom. É antigo. Eu já li esse livro há muitos anos. O achei de uma pedagogia rara. Maravilhoso. Ou então, você tem o livro, que deve estar por aqui também, só eu olhar melhor, eu que não estou enxergando direito, A Vida Diária nos Dias de Jesus. Procure esse livro. A Vida Diária nos Dias de Jesus. É outro livro simples. Porque livros complexos, eu tenho uma multidão aqui que a maioria dos pastores que eu conheço não consegue nem entender. Porque são livros tão técnicos, que remetem para o manuscrito tal, aí associam ao que o contexto grego ou o contexto romano secular dizia sobre aquilo, e são livros tão herméticos, tão difíceis, que eu os li com prazer, porque eu tenho prazer nessas coisas e já tive muito mais na vida do que hoje em dia. A gente vai ficando velho, vai acumulando tanta informação que depois de um tempo você já não sente mais aquela necessidade juvenil de ficar querendo saber qual foi o último livro que apareceu e vai e lê. É uma avidez que muitas vezes é também uma certa vaidade teológica, histórico, acadêmica, de saber dos últimos lançamentos. Mas, por exemplo, todo livro de história do Novo Testamento, você pode escrever aí no Amazon, livros sobre história do Novo Testamento, ou história dos livros dos dias de Jesus, você vai encontrar uma quantidade grande de livros. Cada vez tem mais. Mais pesquisa, mais trabalho, mais arqueologia, mais material. E eu também sou uma pessoa que assisto muitos documentários de arqueologia. Arqueologia das terras bíblicas, arqueologia turca, arqueologia egípcia, israelense, arqueologia jordaniana, arqueologia do Oriente Médio, arqueologia grega, e me interesso por todas as formas de arqueologia e de antropologia, porque eu vou vendo, segundo a ordem de Melquisedeque, a coerência de sistemas e de princípios enunciados, mesmo entre povos que estavam distanciados
por oceanos e oceanos e oceanos de separação, mas que praticavam os mesmos princípios do ponto de vista da compreensão do que eles entendiam como significado de aplacamento dos seus pecados. Então, eu me interesso por 1 milhão de coisas que não estão nos livros de teologia. De onde vêm muitas das minhas informações, não vêm de nenhum material teológico e nem de igreja. Mas se você escrever aí, pegar esses livrinhos aqui que eu falei, mais os livros de Novo Testamento, antigamente tinha os livros legais, eu ainda tenho aqui, eram 3 ou 4 livros do Michael Green, bem simples, que eu li em Manaus quando me converti, mas que foram importantíssimos. Depois um outro livro sobre a história e o contexto do Novo Testamento, um livro muito bom, que outro dia, aqui folheando, eu encontrei, um livro do meu primeiro ano de conversão, importantíssimo para mim já naquela época. E tem esses sofisticados acadêmicos, que eu já não recomendo para todo mundo, só para alguns amigos, que têm mais condição acadêmica de entender, mas se vocês escreverem aí o ambiente cultural dos dias de Jesus, vocês vão encontrar uma quantidade enorme de alternativas. Agora, eu penso mais para frente em fazer um curso sobre o contexto do Novo Testamento, as principais compreensões sobre o primeiro século e sobre a sociedade de Jesus no primeiro século, para que as pessoas, a partir daquilo ali, tenham uma compreensão maior. Por exemplo, eu dediquei muito a minha vida aos trabalhos de Flávio Joséfos. Eu tenho tudo dele aqui. Inclusive esse livro que tem a letrinha pequena, que para a minha idade já não é mais útil, mas são os trabalhos completos de Joséfos. Tem todos os trabalhos dele aqui. Mas ali para cima eu tenho livros de letras grandes, onde cada trabalho dele vem à parte, como eu também tenho aqui no Kindle, como eu também tenho em outros ambientes, como também tem na internet. Agora, é uma leitura de fôlego, você tem que ler e ler e ler. Não é uma leiturinha para você ler e daqui a um mês acabar. E agora, quem quer que se dedique a ler os trabalhos completos de Joséfo, vai ganhar uma cultura bíblica do Velho Testamento maravilhosa, tanto quanto vai ganhar uma cultura do primeiro século dos dias de Jesus extraordinária. Então, tem uma fartura de material, mas depende da avidez da pessoa em relação à leitura. Agora, Fabiano, continua aí, andando comigo, me seguindo, larga esse negócio de arminianismo para um lado, calvinismo para o outro. É a esquizofrenia doutrinária dos cristãos, que ou é calça de veludo ou é bunda de fora. Eles não conseguem entender que o ser humano tem livre-arbítrio relativo, porque ninguém que seja finito tem livre-arbítrio absoluto. O livre-arbítrio absoluto depende de uma consciência com clareza absoluta. Mas nos níveis turvos da nossa consciência, nós temos o livre-arbítrio relativo a essa capacidade e a esse entendimento, o que não é algo para se fazer doutrina, porque cada um tem um tipo e um nível de liberdade diferente no que diz respeito ao entendimento, à compreensão, à inteligência, à sabedoria. Como também a história da soberania de Deus. O nome é soberania de Deus aí no calvinismo, porque a soberania é de Deus. Não é de Calvino, não é dos reformados, não é da igreja presbiteriana. De Calvino é a presunção doutrinária.
subscrever a soberania de Deus vinculada à predestinação. E como ele não consegue sair, ele vai pintando a sala até ficar na esquina e não ter saída para lugar nenhum, fica parado ali. E quem segue até aquele ponto se encurrala ali, naquele fatalismo, que coloca Deus numa situação onde é mais coerente a gente pensar no universo holográfico, hologrâmico, de um ser superior jogando joguinhos. Nós somos só projeções tridimensionais desse jogo, desse Deus soberano, da teologia calvinista, que parece mais com o ser superior da teoria do universo holográfico, de tão pequenino que isso é. Então, pare com isso. O homem é livre na relatividade da liberdade dele, e o homem está sob a soberania de Deus sem perder a liberdade. Agora, isso é conciliável em Deus, não é conciliável em nenhuma filosofia, em nenhuma síntese, em coisa alguma. É em Cristo que isso tem a sua liberdade absoluta. Ele é que chama você para escolher. Se alguém quer, vem. Ao mesmo tempo que ele diz, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. No entanto, eu sou chamado a fazer o que eu posso. O que eu posso? Eu posso querer. A minha responsabilidade é decidir, é escolher. É problema de Deus, a soberania dele. Eu não sou Deus. Eu tento viver com lucidez a minha vida humana, com sensatez, com sabedoria, com bom senso, com inteligência, com graça, com obediência. Essa é a minha parte. Agora, a soberania de Deus é de Deus. Eu não alcanço e não tenho nada a ver com isso. Ele a revela a mim dia a dia, para e passo, e já está revelada como soberania da vontade que ele quer que eu encarne no Evangelho. O resto é sexo dos anjos, e não perca seu tempo, meu filho. Desculpe a hipersimplificação, é porque esse é um assunto que eu acho tão tosco, tão tolo, tão infantil, tão antifilosófico, tão anticientífico, tão anti a noção contemporânea de espaço-tempo, que é quase patética essa discussão teológica. Quando você mergulha no ambiente da dimensão da mecânica quântica, onde o espaço-tempo entra em relatividade absoluta, a predestinação cai numa linearidade doutrinária infantilíssima. Infantilíssima. Então, nem perca seu tempo com isso, tá bom? Um beijo para você, Fabiano.